Peço aos amados que vai compartilhando agora, entre aí no seu celular, você vai ver uma imagem do bonequinho com uma setinha, clica aí e vai compartilhando, porque nós estamos aqui na quarta aula, né? Educação cristã do curso básico de teologia, que serve também para o médio e para o bacharel, né? Tanto o médio quanto o bacharel também tem na sua grade essa matéria de educação cristã. E nós temos falado, né, sobre o que é educação cristã, né? O que é educação cristã. Então hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso, né? No princípio da aula aqui, da primeira aula, nós falamos o que é educação cristã, né? E aqui eu quero relembrar aqui, está escrito assim, ó: seria um erro imperdoável tentar estudar educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que a precedeu, isto é, a educação judaica, né? Lá no começo da história, né? Das histórias bíblicas intertestamentária e também a neotestamentária. Então, a base, né? A base do cristianismo, a base da sociedade, a base de tudo, né? Vem através da educação. Seja ela uma educação secular ou seja ela educação cristã, né? Que vai nos levar a um conhecimento, né? De disciplina perante Deus, tá bom? Então, vamos lá. Já adentrou bastante pessoas aí, estamos aqui com quase já 10 pessoas assistindo, né? Vamos lá. Ronildo, mas quem que entrou? Amém? Por enquanto lá da Bahia, o pastor Ronildo, né? Daqui a pouco vai entrar mais do Ceará, né? O Mike, né? O Mike, né? O Mike também adentrou aí. Vão compartilhando aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Nós paramos aqui nessa quarta aula. Você que não assistiu, nos acompanhe, tá bom? E você também que tem vontade de fazer um curso teológico e tem dificuldade porque acha que é muito caro, não. A Convenção Conadeb, em parceria com o Instituto Teológico Gamaliel, tá? Vem trazendo aí uma educação excelente, tá? Com preço acessível para todos. A nossa meta é que todos possam ter um curso de teologia. Meu amigo pastor Juan Carlos, amém? Deus abençoe, compartilhe a live, né? Vamos lá. O que é, né? O que significa a disciplina? O que significa disciplinar? Vamos lá. A palavra castigar, tá? Que vem do latim castigare. Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais a câmera, que está cortando a minha cabeça. Isso, aqui, aí, tá? Vamos lá. A palavra castigar, vamos aqui no latim para você entender, tá? Que significa castigare. Vem de duas palavras latinas, casto, que significa casto, né, de castidade, puro, e agere, que significa fazer e também agir. De maneira que castigare, né, ou casto e agere, quer dizer purificar, e a palavra castigar só deveria ser usada no sentido de disciplinar, né? Ou seja, castigar tem o sentido de você disciplinar, o que infelizmente nem sempre isso acontece. Vamos lá. Toda e qualquer punição que não tenha o caráter de verdadeira castigação ou purificação é imoral, tá? Então, quando eu penso em castigar, eu tenho que saber que isso tem que trazer um resultado, tá? De purificação, tá bom? Então, é incompatível com a vontade de Deus. Então, quando a palavra castigar, ela não promove, né, o purificar, não promove, né, você agir, né, tornar uma pessoa pura, tá? Isso não provém de Deus, tá? Não provém de Deus. Vamos lá. Deus não pune ninguém por vingança. Isso é importante, tá? Deus não pune ninguém por vingança, mas Deus castiga seus filhos para quê? Com o intuito de melhorá-los, né? Então, é o que nós vemos aí
nós vamos falar sobre isso agora, até pessoas que falam, não, foi Deus que jogou lá no leito, foi Deus que puniu, como se Deus fosse um Deus vingativo. Não, Deus não é vingativo. A Bíblia diz que Deus corrige e Deus castiga aquele que Ele ama, né? Então, se Deus ama, assim como Pai, você que é pai, que está nos assistindo, não há momento que você tem que castigar o seu filho, mas com o intuito de purificá-lo, né, de discipliná-lo, assim também é Deus, tá? É lamentável que haja no cristianismo muitos pregadores de um Deus vingativo, né? Um Deus irado, Deus vai te jogar no leito, Deus vai te jogar no hospital, porque você vai pagar pelo seu pecado, né? Ou seja, como se Deus tivesse a procura de defeito nas pessoas para puni-las, né? Se Deus castiga alguém, não é por ira e nem por vingança, mas tão somente por amor. Olha que coisa interessante. Porque se Deus olhasse para nós, né, procurando em nós falhas para nos castigar, para nos punir, né, como se fosse com vingança, não seria necessário Deus ter enviado o seu Filho amado para morrer por nós, né? Por que Deus enviou Jesus à terra? Por misericórdia, por bondade, para que nós tivéssemos a oportunidade. João capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que entregou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Deus castiga ou quando Deus pune alguém, é por amor, porque Deus não quer perder nenhuma alma para o diabo, amém? Mas existem algumas pessoas que têm, né, tem essa informação, né, vê Deus como se Deus fosse um ditador, vê Deus como se fosse um comunista, vê Deus como se fosse Hitler, né, como se fosse uma pessoa vingativa. Não, Deus jogou ele no leito porque ele estava em pecado. Não, irmãos, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Claro que Deus também é fogo consumidor, Deus não tolera o pecado, mas quando Deus chega a agir dessa maneira com alguém, é porque Deus, ele ama, e por amor ele castiga. Para quê? Ele disciplina para trazer, né, para purificar, né, e para que a pessoa se arrependa do pecado e venha reconhecer, né, Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Então não cai nessa ideia aí de alguns pregadores, né? Tem alguns pregadores coveiro, né? Coveiro. Se você não aceitar Jesus, eu já vejo uma cova aberta para você. Se você não entregar sua alma para Jesus, ele vai jogar você no leito. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você tem a livre e espontânea vontade de escolher servir Jesus ou não. Agora, a consequência, né, de você escolher o mundo é o inferno, tá bom? Vamos lá. Às vezes Deus é demonstrado no Antigo Testamento como um Deus irado, né? Antigo Testamento, ou vingativo. Mas isso acontecia por causa da cultura, né, do povo daquele tempo. Então diz a Bíblia que o povo daquele tempo do Antigo Testamento era um povo de dura servidão, era um povo, né, com coração, sabe, de pedra. Então às vezes é necessário Deus lançar, às vezes, uma punição para corrigir o povo, porque o povo não conseguia ser grato a Deus por aquilo que Deus fazia. Deus abria o mar, Deus fazia milagre acontecer, e mesmo assim o povo não reconhecia e queria voltar lá para o Egito, tá? Então por isso que lá atrás, às vezes, Deus era visto como um Deus, né, um Deus vingativo, um Deus que era necessário às vezes tomar certas decisões. Deus trata com o homem de acordo o que o homem, tá? Deus trata, de novo aqui, ó, Deus trata com o homem de acordo o que o homem, e não de acordo o que ele, né, é. Ou seja, Deus trata o homem de acordo com o que o homem é, não aquilo que Deus é, tá entendendo? Assim,
é aquilo, é o que a Bíblia diz, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A consequência da escolha do pecado, ela vai vir para todos. Isso aí não tem A nem B. A consequência do pecado, da escolha, ela vai vir na vida de todos nós, tá bom? Um pai não trata uma criança de acordo com a sua maturidade, mas de acordo com a ignorância ou inocência da criança. É lamentável saber que a maioria dos ateus um dia foram cristãos. Olha só, a maioria dos ateus um dia foram cristãos. Mas por que saíram do cristianismo para o ateísmo? Uma pergunta, né? Por quê? Simplesmente porque o cristianismo lhes foi ensinado, não foi o verdadeiro cristianismo. Por isso se converteram ao ateísmo. Tá? Por que acontece isso? Que a maioria das pessoas que são ateus, eles saíram do cristianismo, porque não foi pregado para eles o verdadeiro cristianismo, tá? O verdadeiro cristianismo. Muitas pessoas pensam que servir a Cristo é só rosa, né? É só flores. Não, o verdadeiro cristianismo é renúncia. O verdadeiro cristianismo é você renunciar e seguir a Jesus. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncia o pecado, renuncia a si mesmo e siga-me. As pessoas querem seguir Jesus da maneira delas. As pessoas querem seguir Jesus da forma delas. Não, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao seu eu, o seu egocentrismo, né? Tem que renunciar ao pecado para poder servir Jesus, tá? O grande cientista Voltaire, criado num ambiente cristão, se tornou a descrença, dizendo que só poderia crer num Deus que pudesse sinceramente amar, mas que o Deus do cristianismo, ou seja, quer dizer que do pseudo-cristianismo, por ele conhecido, não era amável. Um Deus assim não se podia amar, nem apropriadamente odiar ou temer, mas simplesmente ignorar como não existente. Então, nós vemos que Voltaire, ele vai ver Deus como da forma, na ótica dele. Ou seja, todas as vezes que Deus era necessário punir alguém, ou até mesmo castigar alguém para disciplinar, ele era contra. De como eu vou crer num Deus que castiga, que pune? Mas Deus, ele faz isso porque por amor, por amor a nossas almas, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então, Deus, por amor, é necessário às vezes nos castigar e punir aquele que ele ama. Como um pai, todo pai que ama o filho, o pai corrige, o pai disciplina, para que lá na frente o filho possa ser um bom exemplo e o filho possa ser alguém na vida. Amém? Glória a Deus. Está gostando? Deixa aí o seu comentário, Está aqui conosco também Galdino, Serralheiro, Deus abençoe, Carlos Emanuel, meu amigo, pregador da palavra, Deus abençoe também a sua vida. Compartilhe aí, tá bom? Nós estamos aqui na 4ª aula do curso Básico de Teologia, Educação Cristã, tá bom? O ateísmo é filho legítimo de um falso cristianismo que inventou um Deus monstro. O nosso profundo senso moral nos faz saber que o fato de fazer sofrer alguém um mal feito, sem nenhuma intenção ou possibilidade de melhorá-lo, é intrinsecamente mal e perverso, resultado de um sentimento imoral de vingança ou sadismo. No entanto, precisamente essa ideia que alguns teólogos têm de Deus, esse mesmo Deus que eles proclamam como sendo a personificação da justiça, bondade e amor. O castigo físico só deve ser executado quando a criança cometer o mesmo erro,
por várias vezes, e mesmo assim deve ser feito com amor e não com ira, sempre fazendo a criança entender que isso é para o seu próprio bem. O pai castiga brutalmente seus filhos, está fazendo inimigos, mas aquele que os castiga com leveza e amor está fazendo um amigo. O conselho da Bíblia não falha: fiéis são as feridas pelo que ama, mas o beijo de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Então, todas as vezes que o pai ele castiga o filho brutalmente, tá? Ele está fazendo inimigos, mas aquele que castiga por amor, aquele que corrige por amor, ele vai fazer com que esse filho seja cada dia mais amigo desse pai. Então é necessário a disciplina, a educação cristã. Você precisa educar, você precisa instruir o teu filho o caminho que ele deve andar. Assim é Deus. Deus, ele também nos instrui. Se for necessário, Deus nos punir, Deus nos castigar, para que nós não percamos a nossa salvação, Deus vai fazer isso, mas não por vingança, mas por amor e por bondade. O homem disciplinado obedece à lei como quem ama, e não como quem deve compreender que a essência da lei pode ser amada. A solução do último problema da vida está em querer, o dever, isto é, amar a lei. Quando não fazemos o que devemos, porque não amamos o que devemos, somos pecadores, rebeldes e obstinados. Quando fazemos o que eu devo, mas não amamos o que fazemos, somos escravos da disciplina. Quando fazemos o que devemos e amamos o que fazemos, somos livres, homens livremente disciplinado e disciplinadamente livre. Então o certo é, quando fazemos o que devemos e amamos o que fazemos, ou seja, eu faço o que eu devo, mas eu não faço por obrigação, eu faço por amor, eu faço por dedicação, eu faço com prazer. Isso me faz um homem livre, um homem que vive dentro de uma democracia, também do direito de ir e vir. Não faço nada por obrigação, ou seja, eu não sirvo a Deus por obrigação, eu não sirvo a Cristo por obrigação, mas eu sirvo por quê? Porque dentro de uma educação cristã, eu fui criado dentro dos preceitos bíblicos mesmo. Quando eu não sou criado, ou seja, não sou cristão de berço, mas alguém pregou o evangelho, alguém passou para mim, e aí eu comecei a ser educado, eu comecei a aprender os princípios, ser disciplinado, e aí sim eu aprendo o que eu faço, seja na obra de Deus, ou seja em qualquer área secular, eu tenho que fazer por amor, porque quando eu faço por amor, tudo dá certo, tudo caminha com prosperidade, com seriedade e traz também resultado, tá? Só quem ama o que deve e faz o que ama que ao mesmo tempo, tá? É bom e feliz. Toda bondade consiste em cumprir o dever com alegria, tá vendo? Toda bondade consiste em cumprir o dever com júbilo e com alegria. Eu gosto muito do Salmo de número 100, que diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Ou seja, eu tenho que servir a Deus, irmãos, com alegria, não por obrigação. Nós estamos vivendo um século em que as pessoas estão servindo a Deus como se fossem obrigados, vêm no culto como se fossem obrigados, e às vezes a pessoa vem para um culto com uma cara feia só para agradar o pastor. Não, eu tenho que fazer por amor, eu tenho que servir a Deus. Deus abençoe a Thaís Machado, Deus abençoe Thaís Machado, Deus abençoe aí, um abraço, está ruim de ler aqui por causa da caridade, mas tem a Josiane, lá de Minas Gerais, muita gente boa aí, compartilhe, tá? Então eu preciso entender que o servir a Deus é por amor,
é por aquilo que Jesus fez por mim, não por obrigação. Então tem pessoas que infelizmente vêm para o culto, vêm para a igreja, faz a obra de Deus forçados, e isso não é bom, porque quando eu faço forçado, eu não consigo fazer com amor. Amém? Então o Salmo de número 100, ele nos leva a servir ao Senhor com alegria, ele nos faz servir ao Senhor por prazer. Eu entro nos atos do Senhor adorando, cantando, louvando, porque um dia Jesus, morreu por mim, salvou minha alma, e por isso eu estou feliz. Amém? Vamos lá. O homem integral, tá? Ou seja, também a mulher, altamente educado na consciência do ser, ele se torna sábio, mas não despreza os ignorantes. Amém? Então vamos lá. Tem gente, olha lá, ele é genial, mas não exibe gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros. É humilde, tá? Servelismo. Ama o que é sagrado sem fanatismo. Ou seja, o estudo nos mostra que nós somos equilibrados. Eu consigo ser genial sem ser um gênio. Tá? Eu consigo ser poderoso, mas não ostentar o poder, porque a Bíblia diz isso: eis que eu vos dou poder. Então Cristo nos deu poder, tá? Mas sem eu precisar ostentar esse poder. Sou puro, mas não vocifero contra os impuros, ou seja, sou uma pessoa que busca santidade, mas também não julgo aqueles que não têm, tá? Sou humilde, mas sempre com o servelismo, ou seja, sempre servindo. Amo o que é sagrado, mas não sou fanático, tá? Domina, mas sem insolência. Fala a grandes distância, tá? Faz revolução, construindo o que foi destruído. Ama intensamente, sem exigir nada em troca. Presta atenção. Cristianismo é servir a Deus sem exigir nada em troca. Ou seja, eu adoro a Deus, eu adoro a Cristo por aquilo que Ele já fez por mim. Não é barganha, não é troca. Eu só adoro se Deus fizer, eu só adoro se Deus... Não. Nós adoramos por aquilo que Ele já fez por nós e já foi o bastante. Amém? Quantos aí adoram Jesus por aquilo que Ele é? Não por aquilo que Ele vai fazer, né? As pessoas vêm para a igreja hoje, atrás de uma doutrina de imediatismo, achando que Deus é nosso empregado. Não, se Deus não me der, eu não venho mais. Se Deus não fizer, eu não vou mais. Quantas pessoas você conhece assim? Não, se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Não, adore a Ele por aquilo que Ele já fez. Adore a Ele pelos seus atributos de grande, poderoso, soberano, um Deus eterno, não por obrigação, mas adore a Ele por amor. E como Jesus é lindo, como o Espírito Santo é maravilhoso, como é bom nós servirmos um Deus sem querer exigir nada em troca, sem querer exigir nada dele. Aí, será que você pode dizer nessa noite: Senhor, muito obrigado pelo fato do Senhor ter me alcançado, ter me encontrado, ter me resgatado? Coisa linda, amém? Vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui faz o homem altamente educado, Ou seja, o pleno homem, o homem integral, o homem cristificado, aquele que pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então o homem imita o sol, ou seja, o sol da justiça, esse aço poderoso que os seus raios poderosos beijam uma pétala de flor sem a destruir, acaricia a face de uma criança dormente sem acordar. Assim é o homem ou a mulher plenamente educados, silenciosamente grande, suavemente poderoso, poderosamente suave, porque ele é um arauto de Deus. Que coisa linda, Quando nós somos disciplinados, como nós somos instruídos, nós somos como o sol da justiça, que consegue tocar uma pétala de uma planta sem queimá-la, que consegue tocar o rosto, isso é uma poesia, o rosto de uma criança sem lhe causar feridas. Por quê? Isso fala de equilíbrio. Cristianismo é equilíbrio. Cristianismo é
né? Jesus disse o quê? Que nós somos o sal. Pastor, o que é isso? Sal é um tempero que tempera sem salgar, é um tempero, né, que não deixa uma comida sem sabor. Então, ou seja, existe um equilíbrio, né, na vida cristã, e isso só é possível quando eu sou disciplinado, né? Muitas vezes quando eu sou até mesmo castigado para chegar aonde é que Deus quer, para chegar à excelência de Cristo. Coisa linda, né? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, né? Qual era o pensamento? Qual era o pensamento de Einstein? Qual o pensamento de Einstein sobre educação? Tá? Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Albert Einstein, né, um cientista, né, genial. Olha o que ele vai dizer. Albert Einstein era judeu, tá? Sabia disso? Que Albert Einstein era judeu? Todo judeu, irmãos, é impressionante, né? Como o povo de Deus o povo judeu é dotado de riqueza, sabedoria, de gênios, né? E foi considerado o homem mais sábio do mundo, tá? Entre várias descobertas e invenções, o que mais repercutiu foi, todo mundo estudou isso aqui, né? A lei da relatividade. Esse grande gênio da física dá o seu parecer sobre educação. Vamos ver o que Einstein, peraí, eu estou dizendo de Albert Einstein, tá, irmãos? O gênio, né, da lei da relatividade, tá? Olha o que ele vai dizer sobre o que é educação. Sobre a escola, o cientista e filósofo assim se expressa, presta atenção. A escola sempre foi o meio mais importante para transferir. Então, o objetivo da escola é transferir, tá? Transferir o quê? A riqueza da tradição de uma geração para outra. Olha só, tá? Isso se passa hoje num grau ainda mais elevado do que em épocas anteriores, pois através do desenvolvimento moderno da vida econômica, a família como portadora da tradição perdeu o seu poder. Olha só, Einstein já falava sobre um futuro aonde a família ia perder a conectividade, esse elo de ensino, porque tem um ditado, é bem verdade, que a maior educação vem de casa. Então, nos tempos antigos, lá no povo dos hebreus, ainda a educação, como eu disse, a palavra, ela era passada, transmitida através da fala, do tete a tete, do boca a boca, né? A lei de Deus era passada, né? Contando história para os filhos, né? Se reunia a família nos seus lares, e aí ali praticava o hábito de passar os acontecimentos, os milagres de Deus. E com isso as crianças iam crescendo, guardando na tábua do seu coração, que ia passando de geração em geração. Mas Albert Einstein já previa um futuro que aonde a família ia perder esse poder. Por quê? Porque nós não vemos hoje mais as famílias se comunicando. Nós não vemos mais hoje uma comunicação entre família. Né? Os filhos hoje sentam numa mesa para poder fazer as coisas mais básicas, né? Entre famílias, que é o ato de se alimentar numa mesa juntos, de conversar. Não se vê mais isso. As crianças hoje o tempo todo com o celular, os pais o tempo todo com o celular, não conseguem mais orar junto, não conseguem mais meditar na palavra. Albert Einstein já previa isso. A família iria perder o poder de comunicação, de transmissão, né, da palavra de Deus. A continuidade e a santidade da sociedade humana, portanto, depende hoje bem mais da escola do que antigamente. Olha só. Então, nós vemos aqui que o diabo é tão sagaz. Por quê? Porque antigamente era muito mais fácil as pessoas, porque tinha o hábito, aquele hábito familiar de conversar, de dialogar. Então, depois foi se perdendo isso, e as escolas passaram a ser
o âmbito, né, principal e de suma importância para que isso fosse passado. Mas acontece que também as próprias escolas, o diabo tem trabalhado até em nossas igrejas, porque nós não vemos mais em muitas igrejas escolas bíblicas dominical, não tem mais salinha de crianças, ou seja, nós não temos passado para os futuros obreiros da igreja o que é o cristianismo, o que é o evangelho, o que é uma educação cristã. Meu Deus, isso é muito sério, né? Então, a educação de hoje depende muito mais das escolas, tá? Depende muito mais das escolas do que dos pais. Por quê que Einstein viu isso? Porque ele sabia que com o passar do tempo a família ia perder, né, esse hábito de diálogo, de ensinamento. Partindo do pensamento do grande gênio, devemos nos preocupar com essa situação, isto é, não deixando a educação dos nossos filhos dependerem unicamente dos seus professores numa escola, seja ela pública ou particular. Eu quero deixar aqui uma pergunta para você, pastor, para você, pai, que está nos assistindo. Você tem acompanhado a educação do teu filho? É de suma importância você acompanhar aquilo que o seu filho tem aprendido na escola, tá? Porque às vezes o diabo vai usar muitos professores aí com essas novas regras, essas novas grades escolares, para distanciar o seu filho da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, dentro das escolas já é quase que normal, né? A ideologia de gênero, né? O homossexualismo, e muitas vezes seu filho está vivenciando, sendo bombardeado por essas heresias, por esses ensinamentos, e você muitas das vezes não acompanha. Você muitas das vezes está a par daquilo que o seu filho tem aprendido. E a Bíblia nos adverte isso. De que forma? Ensina o teu filho. Tu tem confiado somente na escola, somente nos professores, e tem deixado de ensinar o teu filho aquilo que a palavra de Deus, né, tem nos ensinado. Tá? Vamos lá. Vamos aqui, meu Deus, é muito sério isso. Tá? É muito sério isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. Porque ninguém pode dar o que não possui. Porque ninguém pode dar o que não possui. Então nós vemos que muitas vezes o professor, ele estudou, né? Ele fez pedagogia, fez uma faculdade, mas o que ele vai ensinar para o seu filho, muitas vezes, é o ensinamento secular. É o ensinamento que nós aprendemos, né? Agora, a disciplina cristã, a disciplina bíblica, quem vai ensinar? Somos nós, tá? Um professor ateu não tem nenhuma condição de educar uma criança, embora podendo instruí-la na ciência, porque educação supõe religião, e um homem sem sentimentos religiosos é um homem carente da educação e carente de Deus. Então, pouco tempo atrás aqui, alguns jovens aqui da igreja que estudam na mesma sala vieram comentar comigo que quase toda aula eles debatem com um professor que é ateu, que tentam influenciar os nossos jovens a não acreditar em Deus. Tá bom? Você lembra de Daniel? Você lembra de Daniel na Babilônia? Nabucodonosor e todo o seu império queria fazer com que Daniel e os seus amigos se rendessem à idolatria da Babilônia. Agora, imagine só, se Daniel e os seus amigos, né, Misael, Ananias e Azarias, não fossem instruídos pelos seus pais. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério que nós estamos falando. Imagine se Daniel e os seus 3 amigos não fossem instruídos, não tivessem uma educação cristã. Eles iam ser contaminados pela Babilônia. Eles iam se tornar pagãos, como muitos hebreus se tornaram pagãos. Muitas pessoas, você sabia que muitas pessoas que foram para a Babilônia não voltaram mais de lá? Por quê? Porque foram influenciados. Ei, preste atenção,
não deixa essa sociedade pagã, esses professores ateus influenciar o teu filho, mas você como pai, você como mãe, tem que educar o teu filho, tem que disciplinar o teu filho e ensinar ele o caminho que ele deve andar. Como eu já disse aqui, se você não ensinar, o mundo vai ensinar o teu filho, mas da forma dele. Amém? Amém? Só pode dar alguma coisa quem tem. Meu Deus, isso aqui é forte, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Na escola secular, as crianças aprendem o quê? Que o homem é produto de uma evolução, olha aí. Tá? Isso aí nós estamos cansados de saber, né? Isto é, de um macaco evoluído. Já pensou o teu filho aprendendo isso na escola? É isso que ele aprende lá. Que nós somos produto de evolução. Que nós somos, muitas vezes, criados de uma genética. Meu Deus do céu, isso é muito sério, irmãos. É isso que o seu filho aprende lá, tá? Enquanto lá na escola ele aprende que nós somos produtos de uma evolução, né? De um macaco evoluído, na escola dominical, o seu filho aprende o quê? Que o homem saiu das mãos do Criador, como é o hoje, e que a sua evolução se deu apenas no intelecto, coisa linda. Enquanto a educação secular prega uma doutrina de evolução, lá na escola dominical da tua igreja, o teu filho aprende que nós fomos criados das mãos de um Criador. Olha que coisa linda, né? E que a nossa evolução se deu apenas através do intelecto, ou seja, somos evoluídos, por quê? Porque somos a imagem de um Deus criador, de um Deus que tudo pode. Nós não temos genética nenhuma de macaco, né? Gostamos sim dos animais, né? O macaco é um animal muito inteligente, foi criado também por Deus, amamos os animais, mas jamais um homem pode ter vindo de uma evolução de um macaco, não. Nós somos criados e fomos criados segundo a imagem de um Deus poderoso. Parece que eu vejo Deus, né, ali descendo ali no Éden e ali criando eu e você, criando o homem à sua imagem, perfeito, coisa linda, é o nosso Deus. Oh glória, amém? Deixa eu ver aqui mais quem entrou aqui. Juarez Fernandes, Deus abençoe. O povo da Bahia, Leia Marques, irmão, o povo todinho aí, amém? Você que adentrou agora aí, ó, estamos na quarta aula de educação cristã. Primeira, segunda e terceira aula, lá no YouTube, pastor Anderson do Cajado, tá? Estamos aqui estudando teologia básica e essa mesma matéria ela serve para o básico, para o médio e para o bacharel. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Você que tem vontade de fazer um curso teológico, a Convenção Conadeb, juntamente com o Instituto Teológico Gamaliel, está aí à disposição para lhe oferecer um curso maravilhoso, com bastante ensinamentos, para você crescer no ministério. Não esqueça, tá? Esse vídeo aqui vai sair depois aqui do Facebook e vai lá para o YouTube. Não esqueça de compartilhar, comente, deixe o seu like lá, Pastor Anderson do Cajado no YouTube, também siga no Instagram, siga lá também no Instagram, Psicanálise da Alma também, o outro Instagram nosso, né? Se você não sabe, nós também somos psicanalista clínico e também terapeuta. Vamos que vamos, tá gostoso demais. Quem está gostando, deixa um glória aí para nós e vamos que vamos, amém? Vamos lá. Os pais quiseram ver seus filhos na escola dominical e na igreja, devem motivá-los a isso. Dizer que se não obedecer os mandamentos de Deus, vão para o inferno. Essa é a verdade que você tem que ensinar para o teu filho. Meu filho, se você não aprender as verdades de Deus, você tem que mostrar para o seu filho que é o inferno e que o inferno é real, tá? Vamos lá. É melhor mostrar, tá, as vantagens também de servir a Deus aos seus filhos do que as desvantagens de não servi-lo, tá? Isso é importante. Mostre sim para ele que existe um inferno, que se ele não obedecer, felizmente o caminho de todo homem que não obedece a Deus é o inferno, mas mostre para ele também as vantagens de servir a Deus,
Porque tem gente que só mostra o que é o inferno, mas não mostra as vantagens do que é servir a Deus, tá bom? Então, pouco Jesus falou sobre os pecados de comissão, muito ele falou sobre o de omissão. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca, tá? Segundo Einstein, a motivação é que ativa o educando. Olha só, a motivação é que ativa o educando. Sem esse elemento dinamitizador, né, que vai dinamitizar, que vai, né, fazer com que essa engrenagem anda, não haverá interesse por parte do homem em face de nenhuma possível realização. A instrução fornece ao homem o que se denomina realização. Olha só, irmão, presta atenção. Einstein falando, a instrução fornece ao homem o que se denomina realização, ou seja, toda pessoa realizada, ela já passou por uma instrução. Quem não passa por uma instrução jamais vai se tornar uma pessoa realizada. Então está aí a importância de você que serve a Deus, de você pastor, você obreiro, né? Tem que ter uma instrução, tem que fazer o curso, tem que estudar, tem que buscar. A Bíblia diz para crescer na graça, no conhecimento, para que você torne uma pessoa realizada e através da sua realização vai ser motivação para que outras pessoas venham estudar. É lamentável, irmão, escute isso aqui, é lamentável em pleno século 21, nós temos pessoas, pastores principalmente, obreiros, líderes, que sequer têm um curso básico de teologia. Irmãos, me desculpe a franqueza, mas isso é uma vergonha. Hoje nós temos acessibilidade, temos internet, temos, né? Eu estou aqui gravando essa live para vocês através do celular. Então, hoje é possível todos nós estudarmos a palavra de Deus. Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse um celular, se o apóstolo Paulo tivesse internet. Olha só, Paulo foi um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários, ganhou a Ásia, ganhou e até a Europa, né? Sem celular, sem internet, irmãos. Hoje nós temos os meios de comunicação. Você pode fazer esse curso aqui de teologia, né? Com o Instituto Teológico Gamaliel, aí dentro do celular, como você está assistindo esse vídeo. Então, só não aprende quem não quiser. Amém? Então vamos lá. Pastor Eliane Conceição, minha pastora, um abraço, né? Quem está aqui mais? Adeilson, irmãos, tá meio ruim de ler, porque o celular está um pouquinho longe, e a Caridade aqui também, tá? Eu vou ler só o primeiro nome aí, está conosco aí, o Adeilson, Cristiane Tavares, Deus abençoe a minha diaconisa aqui, né? Mais alguém aqui, mais alguém, deixa eu ver. Ih, rapaz, muita gente, hein? Muita gente aí, graças a Deus, amém? Vai compartilhando aí, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, tá bom? Vamos lá, tá? Então, a instrução fornece ao homem, tá? Ao homem também, a mulher, sem generalizar aqui, o que se denomina realização. A instrução, tá? A instrução fornece ao homem o que se denomina conhecimento, olha só. Então, através da instrução, eu tenho realização, anota aí. Através da instrução, eu tenho realização. Através da instrução, eu tenho conhecimento, tá? E instrumentos ou objeto destinado ao profissionalismo, ou seja, através da instrução eu consigo ter instrumentos, né, ou objetos destinados ao profissionalismo. Como que eu me torno um profissional, seja de qualquer área, e também na área espiritual, tá? Sendo instruído, presta atenção. Eu só vou conseguir adquirir instrumentos ou objetos para minha formação profissional ou para minha formação eclesiástica através do quê? Através da instrução. Instrução do quê, pastor Anderson? Instrução da palavra de Deus na área espiritual. Instrução secular para que eu venha me tornar um grande profissional, seja ele em qualquer área
da minha vida. Uma frase bastante conhecida, e eu sempre gosto muito de citar essa frase, é uma frase bastante teológica, né? Bastante pedagógica. Quem não senta para aprender, jamais estará de pé para ensinar. Tem muitos líderes, muitos pastores, muitos obreiros que querem ensinar, mas se quer sentar um dia para aprender. Irmãos, é uma vergonha, é uma vergonha. Não, comente aí o que você acha, comente aí. É uma vergonha. Tem obreiros que nem para a escola dominical da igreja ele vai. Ele prefere ir para o campo de futebol, prefere passear com a gaiola de passarinho na mão, mas não quer ir para a escola dominical, porque já se acha o sabidão, já se acha sabendo tudo. Eu vou falar para você aqui simplesmente de um homem chamado Paulo. Paulo, você conhece, né, a história de Paulo, que antes era Saulo, foi chamado lá na rua direita, né? Jesus libertou, transformou, um homem que tinha duas nacionalidades, né? Duas identidades, para você entender melhor. Paulo era judeu por nascença, né? E era romano, né? Foi adotado lá, né? Pelo povo de Roma, tinha cidadão, adquiriu cidadão romana, e nada mais, nada menos, diz a história, diz a Bíblia, que Paulo assentou-se para aprender aos pés do mestre, do rabi, né? Do Rabone Gamaliel. Gamaliel, por isso que o nome da nossa escola é Instituto Teológico Gamaliel. Gamaliel foi um mestre fantástico. Paulo chegou ao ápice do aprendizado, Paulo chegou ao ápice, né, da faculdade. Paulo foi mestre, Paulo foi doutorado, tá? E mesmo assim, quando Paulo se entregou a Cristo, Paulo, ele disse: todo o meu aprendizado, comparado à grandeza de Deus, comparado ao poder dele, é como esterco. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: com todo o conhecimento que eu tenho, eu sempre estarei pronto para aprender. Agora tem gente que se acha o sabichão, que se diz: eu sei tudo, não preciso mais. Não, irmãos, a cada dia temos que ter o nosso coração aberto para aprendermos. Sempre vai ter alguém que aprendeu mais do que nós, e temos que ter humildade para aprender. Amém? Então vamos lá, que maravilha, tá? Vamos lá. A educação, por sua vez, tem por finalidade despertar, tá, no homem sua potencialidade. Meu Deus, tá? Então eu vejo que vamos lá, irmãos, tá? Vamos lá, porque o negócio aqui tá gostoso demais. Então a instrução, tá, ela vai despertar em mim o que? A minha potencialidade. Ou seja, o seu potencial é medido pela sua instrução. Qual é o seu grau de instrução? Bruno Santos, Deus abençoe, beijo no coração, né? Ronildo tá, meu pastor Ronildo, que né, lá da Bahia, Deus abençoe. Olha lá, irmão, tá gostoso demais. Então, vamos recapitular aqui, vamos lá. A instrução, presta atenção, a instrução, tá, faz com que o homem e a mulher seja realizado. A instrução fornece ao homem o conhecimento. A instrução nos fornece instrumentos e objetos, tá, destinados ao meu profissionalismo. A instrução, tá, ela me fornece, ela tem por objetivo e finalidade de despertar em mim e em você o nosso potencial, a potencialidade de cada um. Pastor, o que é isso? Valores da sua natureza interna. Presta atenção, cada um de nós temos um valor, um potencial que está escondido aí dentro de você. E quando você é instruído, olha só, quando você é instruído, né, você vai despertar esse potencial, esse valor interno que há dentro de você. E vai chegar um momento da tua vida, você vai dizer: meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de chegar tão longe.
Por quê? Porque tudo começou lá atrás, pela instrução, pela educação cristã, pela base, né? A base que te formou, que te instruiu, para que você chegasse e descobrisse, né? Eu posso até além, tá? Eu posso ir até além. Pastor, qual é o meu dom? Eu estou há 20 anos na igreja, não sei ainda qual é o meu dom, o meu chamado, tá? Você só vai descobrir o seu chamado, presta atenção, se você for bem instruído. Por quê? Porque se você for bem instruído, isso vai despertar a tua potencialidade. E despertando isso, você vai descobrir dentro de você esse valor, esse chamado pela qual o Senhor te chamou. Glória a Deus! Vamos lá? Tá gostando? Compartilhe, tá? Com mais pessoas aí. Você vê que quem chegou mais aqui, né? Juarez Fernandes, lá de muito forte, né? E significante esse ensinamento. Pastor Juarez, lá de Eunápolis, da Bahia, é muito forte esse significante esse ensinamento, né? A palavra de Deus é coisa linda, irmãos. Vamos lá, eu quero falar um pouquinho aqui, ó, de autoeducação. Estiver anotando aí, pastor, eu queria, como é que eu faço para acompanhar esse curso teológico? É simples, é só você se matricular na nossa escola, me chame depois no privado aí, tá? Aí no meu Facebook tem meu contato, tá? Me chame aí para que você se matricule e você vai ter, né, todo o material, tá? Impresso, tá? Lá na plataforma do nosso site. Então você vai acompanhar a videoaula e vai acompanhar também na apostila, tá? Vai acompanhar lá no computador, no celular, tá bom? Eu quero falar um pouco sobre autoeducação e aloeducação. Presta atenção. A autoeducação e a aloeducação. Pastor, o que significa essas palavras? Qual é a etimologia, né? Para quem não sabe, a etimologia é o que dá significado às palavras, tá? Uma palavra, quando eu quero saber o significado de uma palavra, eu vou estudar etimologia, o significado de cada palavra, tá bom? Vamos lá. Segundo, presta atenção, segundo o grande pensador e filósofo, tá? Só gente fera e teólogo, Humberto Roden, não existe aloeducação. Presta atenção, tá? Não existe aloeducação. Pastor, o que é aloeducação? Repita comigo aí. Aloeducação. O que é aloeducação? Aloeducação, né? Essa frase alo, que eu uso ela em qualquer área, eu posso dizer uma aloespiritualidade, uma aloeducação, uma alotransformação. Eu posso usar esse alo aí em várias frases. Quando eu falo aloeducação, presta atenção, quando eu falo aloeducação, eu estou dizendo que é impossível uma educação, tá? Olha só, não existe aloeducação, ou seja, não é possível educação de fora para dentro, tá? Aloeducação é educação de fora para dentro. Como não existe, por exemplo, alo-libertação. Alo-libertação. O que é alo-libertação? É uma libertação de fora para dentro. Irmão, isso não existe. A libertação ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não, né? A libertação vem pela palavra, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a libertação vem também da palavra, que a palavra está plantada no coração. Por isso que o salmista Davi disse: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Porque no momento que a palavra está pelo lado de dentro, ela está vai produzir libertação, vai produzir muito resultado, né? Palavra só no artificial, palavra só na decoração, não flui efeito nenhum. Você pode ver, tem pessoas que conhecem Bíblia decorada. Bíblia decorada não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a Bíblia vivida. Eu conheço pessoas que citam versículos um atrás do outro, mas você vai olhar a vida dele,
nenhum desses versículos que ele conhece surte efeito na vida dele. Por quê? Porque é uma halo libertação, é só artificial. Agora, quando você tem uma libertação de dentro para fora, irmãos, aí já era. Então, presta atenção, halo educação, tá? Não existe, não tem, a educação tem que ser de dentro, tá? Só existe auto. Então, o que é autoeducação? A autoeducação é uma educação que vem de dentro, é uma educação enraizada, é uma educação que tem base, tá? Então, ou seja, o homem se educa ou não se educa, tá? Ou seja, ele se educa ou não se educa. Não se educa, há educação. Ele se educa, é uma autoeducação. Ou seja, para ele, o mestre é apenas um guia que leva o educando à educação. Porque a educação não vem de um fator alheio, ou seja, de fora para dentro. Ela está em cada ser humano, aguardando o momento propício para ser despertada. E a função do mestre é essa. Olha só, ele está dizendo que a educação, lembra que aqui atrás que nós falamos que a instrução, ela tem a finalidade de despertar. Então todos nós já temos essa educação implantada dentro de nós. Presta atenção, pastor, mas por que isso? Por quê? Irmãos, a nossa educação, se você analisar, ela já existe desde a criação, porque se Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, ele já nos fez dotado de sabedoria, de educação também. Agora, tá? O mestre, o educador, né? Ele vai despertar isso dentro de você através da instrução. Amém? Então, por exemplo, vamos falar aqui da Bíblia, né? Paulo foi um homem que instruiu muito o pastor Timóteo. Paulo instruiu muito, né, Timóteo. Quando Paulo ele vai instruir Timóteo, né, Paulo vai dar um alerta a Timóteo, que vai dizer: Timóteo, desperta, olha só. Irmãos, o Espírito Santo é tremendo, ele me lembrou essa passagem aqui agora. Timóteo, Paulo como mestre, ele tem a função de despertar o que já existe dentro de Timóteo. Então ele vai dizer: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ninguém despreza a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo, por ser muito jovem, estava se sentindo inferior aos outros. Aí Paulo vem, né? Paulo, um excelente, um mestre, né? E vai instruir Timóteo, vai dar um saculejão em Timóteo. O despertar é isso, né? O despertar é você dar um saculejo, né? Desperta, acorda, né? Para o seu chamado, para o seu dom. Que coisa linda, tá? Então, a função do mestre é essa: despertar a educação, tá? Daquele que está sendo educado. Analisando o pensamento do grande sábio, veremos que ele tem muita razão, tá? Porque Jesus não forçava ninguém. Jesus não forçava ninguém a aceitar os seus ensinamentos. Ensinava, olha que interessante, meu Deus do céu, para despertar no homem a sua potencialidade, ou seja, interna, valores da sua natureza íntima, a fim de que essa pessoa transbordasse da sua realidade externa. Irmãos, que coisa linda! Jesus nunca forçou ninguém. Jesus nunca forçou ninguém. Ele disse: aquele que quiser, aquele, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, qual era a finalidade de Jesus? Presta atenção, você pregador que vive aí forçando as pessoas, querendo que as pessoas aceitem Jesus. Não. A função do pregador ou do mestre é despertar, tá? Esse potencial que já existe dentro de cada ser humano. Então Jesus, ele pregava uma palavra. Certa feita Jesus começou a pregar lá, né? Quem se lembra dessa passagem aí? Quem se lembra? Começou a pregar duro lá para os discípulos, né? E aí a multidão começou a dispersar,
né? Foi saindo, foi saindo, foi saindo. Daqui a pouco, né? Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, mas esse discurso foi muito duro. Achando que Jesus ia a massagear o ego deles. Não, Pedro, perdão, eu peguei pesado. Não, é como se Jesus tivesse dito: Pedro, tu quer ir? Vai também. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor, assim, em outras palavras, eu abro aspas aqui para colocar as minhas falas. Era Pedro dizendo: Senhor, depois que eu ouvi o Senhor pregando, como é que eu vou para outro lugar? Porque somente de ti veio a palavra eterna, ou seja, a palavra, estou sentindo Jesus aqui, estou sentindo Deus aqui. Pedro está dizendo: Senhor, a tua palavra já despertou em mim, a tua palavra já transformou, ou seja, já trouxe uma alta educação. Então, Jesus pregava para despertar, e através do despertamento as pessoas conseguiam enxergar o valor da natureza íntima que existe, né? E as palavras de Jesus, a pregação, fazia transbordar uma realidade, né? Ou seja, a pessoa se transformava, e através da transformação, aí sim, presta atenção, a transformação vem de dentro para fora. E quando essa pessoa é transformada, que transborda, aí começa a vir a transformação na parte externa. Presta atenção. Primeiro, né, vem a transformação interna. Quando a transformação interna ela se sobrepõe, então começa a acontecer o quê? A transformação externa visível, aonde todo mundo consegue entender. Amém? Vamos aqui para o último tópico, tá? O último tópico de hoje: instrução e educação, tá? Vamos lá. No sentimento etimológico, tá? Etimologia, tá? É você entender o significado de cada palavra, tá bom? A etimologia de cada palavra. No sentido etimológico da palavra, não existe ministério da educação, presta atenção. No sentido etimológico da palavra, não existe ministério da educação, só existe da instrução, olha só, tá? Então, o certo que, etimologicamente falando, é ministério da instrução. O governo só pode instruir na ciência, não pode instruir na consciência, presta atenção. A educação da consciência é do foro íntimo do indivíduo, tá? Não devemos confundir instrução com educação, isso é importante. Educação é diferente de instrução. É isso que nós estamos aprendendo aqui agora. Vou explicar para você o que é educação e o que é instrução, tá? Vamos lá. Depois que eu ler aqui, eu vou explicar melhor ainda. A educação é muito mais profunda, presta atenção. A educação é mais profunda do que a instrução. A instrução, observação, o que é a instrução? A instrução é da inteligência. A educação é da consciência. Tá? Vou explicar isso daqui a pouco. A instrução faz bem ao homem. A educação faz o homem se tornar bom. Ambas são necessárias. Ou seja, instrução e educação tem que andar junto. Ambas são necessárias. Mas a mais importante, responda aí. Qual é a mais importante? Para você, é a instrução ou é a educação? Responde aí, deixa o seu comentário aí, tá? Isso aqui, irmãos, é tremendo. Instrução é dependente de educação. Quer ver uma coisa? Você conhece pessoas que são muito bem instruídas, pessoas que têm faculdades, pessoas que são formadas, mas que muitas vezes é muito mal educadas. Tá entendendo? E você tem pessoas que são muito bem educadas, que são muito mal instruídas, né? Não tiveram condições de ir para uma escola, não tiveram condição de estudar, ou seja, são educadas, mas não têm instrução. Tem pessoas que têm instrução, mas são mal educadas, tá? Então, que frase legal. A instrução faz bem ao homem, tá? A educação faz o homem bom. Ou seja, vou repetir. A instrução, ela faz bem ao homem. Bem em que sentido? No sentido do conhecimento, tá? A instrução
faz nós atingirmos o conhecimento. Já a educação nos torna bom. A educação nos torna bom. Então, quando você é instruído, mas não é educado, você se torna uma pessoa, muitas vezes, com um futuro incerto, tá? Vamos lá. Aí vai dizer aqui que os dois são necessários. Segundo Einstein, a ciência torna o homem erudito. Vou gravar isso aqui. A ciência torna o homem erudito, mas não o torna bom. Olha só, a ciência, o conhecimento, a filosofia, seja qual área for, ela vai tornar a pessoa erudita, um mestre, né? Mas, porém, não vai tornar essa pessoa boa. O homem bom é aquele que realiza os valores que estão dentro da sua consciência. Então, o que é o homem bom e a mulher boa? São aqueles que realizam os valores que estão dentro da consciência. Então, aquilo que está dentro da consciência, que está guardado, foi a base lá de trás que você aprendeu, né? Dentro da educação cristã, dentro da educação familiar. Então, olha que frase interessante. A ciência torna o homem erudito, tá? Mas não o torna bom. O homem bom é aquele que realiza os valores que estão dentro da consciência. Diz o gênio da ciência, tá? Vamos lá. Do mundo dos fatos, tá? Vamos lá. Não conduz nenhum caminho para o mundo, tá? Não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Então vamos lá. Do mundo dos fatos, ou seja, ciência não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, ou seja, consciência, tá? Fatos não produzem valores, preste atenção. Fato não produzem valores, porque os valores vêm de outra religião, tá? Vamos lá, tá gostoso? Os valores vêm de outra religião, tá? De Chard disse: o homem veio da biosfera, tá? Isso aqui são algumas visões aí de alguns teólogos, filósofos, tá? Nós estamos lendo aqui. O homem veio da biosfera, ponto. Está na noosfera, ou seja, nos quer dizer inteligência em grego, tá bom? E age em função da noosfera. Viemos da biosfera, ou seja, esfera da vida, para a noosfera, esfera da inteligência. Então, né, segundo aqui Teilhard de Chardin, né, o homem veio da noosfera para o homem veio da biosfera para a noosfera, tá? Ou seja, ele veio da esfera da vida para a esfera da inteligência. O homem passou da esfera da vida para a esfera da inteligência, tá? E cá nós estamos. Acima da noosfera está a logosfera, ou seja, esfera da consciência, que ainda não foi alcançada pelo grosso da humanidade, ou seja, uma boa parte da humanidade precisa vir, né, para a esfera da consciência. Na esfera em que estamos, não pode haver real educação, a não ser no caso do educando sofrer uma profunda transformação crítica. Pelo Espírito eterno de Cristo, o homem descobre a sua realidade interna, fazendo transbordar a sua atualidade externa. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, o homem descobre a sua realidade interna, fazendo transbordar. Ou seja, somente pelo Espírito Santo de Deus o homem vai alcançar, tá? Ele vai descobrir a realidade interna, ou seja, aquilo que está dentro dele, né? Ou seja, o seu potencial. Somente através do seu potencial, do Espírito Santo, ele vai descobrir o potencial que existe dentro dele. E quando isso se transbordar,
isso vai trazer resultado também na sua atualidade externa. A ciência não pode abolir a maldade do homem. Como? Olha só. A ciência não pode abolir a maldade do homem, como o adultério, a inveja, o homicídio e etc. Somente a consciência pode causar esta abolição. Mas enquanto ele não for iluminado, tá? Ela não foi iluminada, ou seja, a sua consciência, o homem continua no plano horizontal da inteligência, tá? Ou seja, ele é inteligente, mas ele não consegue enxergar aquilo que de fato de errado ele está fazendo, porque isso só é capaz, né? Só é possível se o Espírito de Deus, tá? Agir de dentro para fora, dentro da sua consciência, para lhe mostrar o pecado. Olha que interessante, tá? Já se foi o tempo em que se dizia ingenuamente, tá? Foi-se o tempo que dizia que alguém era ingênuo, né? Abrir uma escola e fechar uma cadeia. A experiência prova que os grandes malfeitores da humanidade não foram analfabetos, presta atenção, mas sim homens que não educaram a sua consciência. Então o que ele está dizendo aqui, tá? Por que a educação é mais importante do que a instrução? Aqui nessa última frase que nós lemos, nós vamos perceber que, presta atenção, os grandes malfeitores, ou seja, os homens que causaram maiores danos para a sociedade, eram de fato os mais inteligentes, tá? Mas homens que não educaram a sua consciência, ou seja, não deixaram o Espírito Santo educar a sua consciência. E é impossível, se o Espírito Santo não agir em nossa consciência, vamos nos tornar eruditos, vamos nos tornar sábios, mas seremos incapazes de educar a nossa consciência e de ver os erros que nós vivemos. Baseando na conversão, olha aqui, ó, que experiência interessante. Baseando-se na conversão do ladrão da cruz, a teologia tradicional popular ensina que melhor que viver corretamente é morrer corretamente, tá? Isso aqui é a teologia, tá? A teologia tradicional, tá? Popular, ensina que é melhor que viver corretamente, tá? Melhor do que viver corretamente é você morrer corretamente, tá? Vamos lá. Se um homem vive 50 anos, presta atenção, matando, roubando, defraudando e nos últimos 5 minutos se converte, vai para o céu. Então, isso é uma teologia popular. O que a teologia popular prega? Que você pode contar com a sorte. Você pode contar com a sorte. Por quê? Aí vou citar lá aquele texto aonde Jesus está crucificado, né? Da direita, né? O ladrão da esquerda também, só que o ladrão da direita, ele se converte ali naquele momento, né? Ele reconhece Jesus, o ladrão da esquerda não, e naquele momento ali Jesus o salva. Então, a teologia tradicional popular, ela diz o quê? Que é melhor, tá? Melhor do que viver corretamente é você morrer corretamente. Ou seja, irmãos, essa passagem ali, isso eu vou dizer aqui, pode acontecer, mas foi realmente ali Jesus mostrando que é possível alguém ser salvo sim. Nos últimos minutos de vida, ele está dizendo isso, é possível, mas, abre aspas, é um grande risco. É um grande risco. Então, na minha opinião, tá? Eu vou discordar aqui com essa teologia popular, tá? Que é melhor viver corretamente, tá? Melhor do que viver corretamente é morrer corretamente. Eu vou discordar. Eu prefiro viver corretamente, tá? Porque se eu viver corretamente,
A qualquer momento eu estou pronto, né, para poder ser salvo, ou se Jesus voltar. Agora, morrer corretamente é contar com a sorte. Ou seja, se você roubou, prostituiu, adulterou, tu vai contar que num momento de sorte, como esse ladrão teve tempo, porque houve diálogo, presta atenção. Por que esse ladrão foi salvo? Porque teve tempo de ter diálogo, né? Teve tempo de confissão. Mas suponhamos que a pessoa viva no erro e de repente sofre um infarto fulminante. Acabou, já era. Ou seja, ela escolheu morrer corretamente, mas não teve a mesma chance que o ladrão da cruz teve. Então, presta atenção, melhor do que morrer corretamente é viver uma vida corretamente na presença de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Isso é um convite antipedagógico, um convite tácito para uma vida má. Tá? Então, sai fora dessa teologia. Existem hoje doutrinas teológicas para todo tipo, né? Sai fora disso, tá? Contando que haja uma morte boa. Ou seja, a pessoa pratica um monte de atrocidade, torcendo para que no momento da sua morte ele venha ter uma morte boa, uma oportunidade. E nem sempre isso vai acontecer, né? Tal teologia é completamente contrária, tá? Então, a teologia tradicional popular é, ao contrário, a educação da consciência, tá bom? É bom que simples moralidade não seja, é bom, vamos lá, é bom que simples moralidade não seja educação, tá? Vamos lá, para concluir aqui, vamos terminar. Muitos jovens filhos de crente levam uma vida libertina e dissoluta e têm consciência de que estão errados. Mas como aprender o que é melhor do que viver com Deus é morrer com Deus, eles aguardam a velhice para voltar para a igreja. Isso aqui é importante, vou falar sobre isso aqui, tá? E a maioria se precipitaram nas profundezas infernais, ainda na juventude, por falha de ensinamento e por culpa de homens que substituíram o evangelho, que exige do homem uma vida honesta, do princípio ao fim, por essa certa teologia profana e descabida, que é a teologia tradicional popular. Então, um grande equívoco, um grande erro, principalmente de muitos jovens filhos de crente, tá? Que escolhem essa teologia moderna de que é melhor morrer bem do que viver uma vida com Deus, e muitos deles se aprofundam e mergulham no abismo. Presta atenção, essa frase, né, que quem tem promessa não morre, isso não está na Bíblia, não. Isso não está na Bíblia, isso é mais uma falácia. Quem tem promessa não morre, presta atenção. Eu já vi muita gente, não, eu estou desviado, eu estou fora da igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, quem tem promessa não morre, pregador, pastores, presta atenção. Se você sair da presença de Deus, com promessa ou sem promessa, você vai morrer e vai para o inferno. Tá, irmãos? Porque salvação não é por obras, não é por promessa. Salvação é pela graça, é pelo poder de Deus. Tá? Então, esse negócio de, eu tenho promessa, um profeta disse que eu não vou partir. Não, sai fora disso. Viva uma vida correta diante de Deus. Agora, se você viver uma vida correta diante de Deus, aí eu concordo que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Agora, se você viver uma vida dissoluta, de pecado, de erro, e esperando, né, que você, eu já vi muita gente dizer que tem promessa, morrer desviado e ir para o inferno, cuidado, tá bom? Então, né, Wellington Lima, Deus abençoe o Wellington Lima, né, aqui Cristiano Tavares, Eliane está aqui já, muita gente aqui, glória a Jesus, tá? Então, irmãos, concluindo aqui hoje o nosso ensinamento, na próxima aula eu termino, né, aqui, né, o restante dessa matéria, educação cristã. Então, vamos lá, fazendo uma recapitulação, você que chegou agora, essa aula vai sair aí do Facebook, vai lá para o YouTube, tá bom? Vai lá para o YouTube. A primeira, a segunda e a terceira aula já estão no YouTube lá,
tá? É uma aula completa de educação cristã, primeira matéria da teologia básica do Instituto Teológico Gamaliel. Então, nós aprendemos aqui sobre autoeducação e aula-educação, instrução e educação, que aprendemos que a educação é muito mais do que a instrução, tá? Aprendemos aqui pensamentos, tá? Do grande físico, né? Einstein sobre educação, e aprendemos sobre o castigo. Qual a finalidade do castigo? É porventura Deus carrasco? É porventura Deus vingativo? Aprendemos que não. Aprendemos que Deus corrige por amor. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Tá bom? Então, próxima matéria. Próxima matéria. Vamos aprender aí, né? Vamos aprender aí mais alguns outros tópicos aí, tá bom? Você que esteve aqui conosco, eu creio que já tem uma hora aí de live, né? Uma hora de live. Eu quero dizer para você que tem um sonho, presta atenção para a gente concluir. Você que tem um sonho de fazer um curso de teologia, conhece alguém, divulgue, né? Divulgue a nossa escola teológica, Instituto Teológico Gamaliel, tá? Eu sou o diretor da escola, pela bondade do Senhor, sou o diretor, também professor, tá? Professor formado, né? Faculdade, bacharel em teologia, também somos formados em psicanálise clínica e também sou terapeuta, pela bondade do Senhor, tudo isso para agregar, né? No conhecimento e para poder estar ensinando outras pessoas com prazer, com carinho, com muita humildade, tá bom? Então você, além de presidente da convenção CONADEB, presidente também da igreja. Então, assim, irmãos, nós temos uma base muito bem estruturada, graças a Deus. Aprendemos, fomos muito bem educados, né, pela bondade de Deus. Então, você que tem vontade de fazer um curso de teologia ou conhece alguém, um curso bem acessível, tá com um precinho maravilhoso, chama-nos aí, tá? No Messenger, tá? Ou no WhatsApp, também tem meu contato aí no meu Facebook. Você que perdeu a aula 1, 2 e 3, vai lá no YouTube, pastor Anderson do Cajado, assista a primeira, segunda e terceira aula. E você que já é matriculado, tem muita gente que está assistindo que já é matriculado, está acompanhando pelo celular, está acompanhando aí pelo computador, no nosso site da escola, né? Porque quem não é matriculado só está aqui ouvindo aqui a aula, mas não está acompanhando, ainda tem prova. Esse curso dura 1 ano, depois de 1 ano você vai receber credencial, do aluno e também receber o seu diploma de formandos aí 2023, tá? Um diploma reconhecido por todas as igrejas, porque é um diploma do Instituto Teológico Gamaliel, juntamente com a Convenção de Pastores da Assembleia de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos lá no YouTube. Lembrando, esse vídeo vai lá para o YouTube. Eu só gravei aqui no Facebook, porque o meu YouTube não está gravando ainda, tá bom? Beijo no coração a todos da Bahia, do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares aí, né, no sul do Brasil. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter estado conosco até agora. Obrigado por permitir entrar aí na sua casa, né? Talvez através do notebook, da TV Smart, né? Tecnologia. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço do pastor Anderson Cajado.